Nossa, mas tem um pessoal da esquerda que parece que eles se alimentam de medo. Quanto mais medo as pessoas sentem, parece que mais eles ficam felizes. E até algumas pessoas que estão sempre com medo de alguma coisa. Gente, calma. Muita calma. Ontem, o Arthur Lira fez um discurso lá em rede nacional, discurso de 1 minuto e meio, em que ele disse que vai pautar o voto impresso. O discurso do Arthur Lira foi todo escrito, ele escreveu, leu tudo. Só teve um momento em que o Arthur Lira ele saiu do que ele tinha escrito antes. Foi o momento em que ele falou: todos os deputados foram eleitos legitimamente pela urna eletrônica. Isso não estava escrito no papel que ele estava lendo, mas ele falou isso. Ele falou, é a única coisa que ele falou de improviso. Por quê? Porque o Arthur Lira vai pautar o voto impresso agora para afundar de vez a discussão e acabar com qualquer tipo de chororô do Bolsonaro e do bolsonarismo. Mais do que isso, as lideranças partidárias dizem em Brasília, e não as de esquerda, mas as de centro e de direita, que não há articulação nenhuma do Arthur Lira ou do Ciro Nogueira pela votação do voto impresso, que inclusive na comissão especial levou uma lavada de 23-11, quer dizer, foram mais de 66% dos votos contra, quando na verdade eles precisam de 66% dos votos a favor. Tá ruim para o Bolsonaro. O Bolsonaro está prestes a sofrer a maior derrota no Congresso que o governo dele já sofreu. Sofreu algumas derrotas acachapantes, mas essa tá para ser a maior de todas. E o Arthur Lira faz isso de propósito. Por quê? Porque o Bolsonaro sendo derrotado, o preço do voto aumenta. O preço do voto aumenta por quê? Porque o Arthur Lira, não articulando nada e pautando o voto impresso, ele sabe exatamente quantos deputados o Bolsonaro tem. Quem vai votar a favor são só os bolsonaristas. E o Arthur Lira vai poder, e são poucos os deputados, o Arthur Lira vai chegar e vai falar: ó, Bolsonaro, você não tem poder nenhum, eu acho que o preço do voto vai aumentar, me dá mais ministérios aqui. O Arthur Lira, no quesito encurralar o Bolsonaro para roubar mais dinheiro público, o Arthur Lira é medalha de ouro. Eu vou falar nisso. Vou explicar tudo isso aqui, explicar os xingamentos. O Bolsonaro xingou o Barroso. O Bolsonaro tá loucão, ele tá em desespero puro. Sabe quando a pessoa tá em desespero e já não pensa mais? Esse é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas antes de eu falar isso aqui, um segundinho. Se você é contra o Bolsonaro, então inscreva-se aqui no canal. Porque no Plantão Brasil a gente faz oposição a esse desgoverno maldito todos os dias. Não só nas redes, mas nas ruas. Ó, todo vídeo aqui eu mostro no final do vídeo um trecho de carro de som em alguma cidade. Esse aqui, ó. Essa é a cidade de Trancoso, na Bahia. Eu achei que ia mostrar praia no vídeo, mas não. Tá rodando lá na cidade, no centro, no comércio ou nas áreas residenciais, para mostrar para as pessoas os crimes do Bolsonaro. No final do vídeo a gente viaja para Trancoso, na Bahia. Infelizmente não para pegar uma praia, mas felizmente para ver o carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro. Ficou lá 3 horas denunciando os crimes do Bolsonaro na cidade de Trancoso para a população e para os turistas que estão lá escutarem bem escutado. Quem quiser apoiar as nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, e deixo as outras redes sociais também para você seguir. Siga-me nas outras redes e vamos continuar indo para cima do desgoverno, porque aqui no Plantão Brasil a gente não tem medo, a gente vai para cima. Aproveita e se inscreve também no canal. Agora, eu vou falar sobre a estratégia do Arthur Lira e o desespero do Bolsonaro. O Arthur Lira, ele percebeu uma coisa. O voto impresso, ele não fez articulação nenhuma pelo voto impresso, primeira coisa. Aí ele percebeu que o voto impresso não passou na comissão especial, mas não passou de lavada. Esperava-se, até antes do recesso, esperava-se que fosse um resultado apertado, que sairia uma derrota ali de 15-14, algumas abstenções, coisas do tipo. Mas não se esperava um 23-11. Ninguém esperava isso. Eu não esperava. Eu achava que ia ser derrotado por pouco, 3, 4 votos de diferença, coisa assim. Jamais que seriam 67%, 68% dos votos contra e apenas 32% a favor. Ainda mais uma PEC, veja bem, é PEC, precisa de 308 votos para passar no Congresso, ou seja, 3/5 do Congresso precisam aprovar. Na Câmara e depois no Senado, que é 100 vezes mais difícil do que na Câmara. Aí, o Arthur Lira, acho que ele viu aquilo e falou: peraí, aqui está uma oportunidade. Sabe aqueles canais de direita, de finanças, que falam: olha, a pessoa rica, a pessoa bem-sucedida é aquela que vê a oportunidade. Enfim, o Arthur Lira, na política, ele é muito bem-sucedido. Tá roubando como jamais se roubou na história. Se político do Centrão, o trabalho dele é roubar dinheiro público, o Arthur Lira é o mais bem-sucedido de toda a história do Brasil. Tá, ele fez o quê? Ele encurralou o Bolsonaro, colocou o chefe do partido dele, o Ciro Nogueira, como ministro da Casa Civil. Agora ele vai ter todas as indicações e nomeações para fazer. O Ciro Nogueira já está fazendo nomeações,
está fidelizando para o Partido Progressista e não para o Bolsonaro boa parte do Centrão com nomeações, com cargos. Aí são cargos, eu falo alguns salários 20, 30 mil por mês, só que tem verbas de milhões de reais para administrar, ou seja, para roubar. Tá, aí o Arthur Lira falou, peraí, vamos encurralar mais o Bolsonaro. Ele quer o voto impresso? Ele quer. Aí tanto o STF como o Bolsonaro começaram a falar nos últimos dias, olha, uma decisão da Câmara dos Deputados. Só que o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele fala, a decisão é do Congresso, ele xinga o Barroso. O Barroso não está no Congresso. O Barroso é ministro do STF. Aí eu comecei a falar aqui, por que o Bolsonaro não xinga o Arthur Lira? Por que ele não cobra do Arthur Lira? Não é uma decisão do Congresso? Então ele tem que cobrar o maior aliado dele. Quem é o maior aliado do Bolsonaro hoje? É o Arthur Lira. Cobre o seu aliado. O Bolsonaro, não sei se ele cobrou ou não, mas eu sei que logo depois que o Bolsonaro perdeu na comissão especial, passa menos de 24 horas, o Arthur Lira fala, ó, eu vou pautar para o plenário. Eu vou ler o tweet do Arthur Lira, aí você vai entender uma coisinha que ele escreveu, que é o mesmo que ele falou de improviso. Ele falou, pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. Pronto. Ele fala, pela tranquilidade da eleição e para que possamos trabalhar em paz. Quer dizer, para que não fique o Bolsonaro enchendo o saco, eu vou levar ao plenário. Aí depois ele faz mais 3 ou 4 tweets que mais ou menos exemplificam o que ele falou no discurso dele, que é o seguinte, ó, para que a gente trabalhe em paz, o plenário é a força do povo, afinal o povo é quem elege os deputados, e a força máxima é o plenário. Então, para que não tenha chororô, mimimi, não sei o quê, vamos levar agora a plenário e ponto. Eu espero, Thiago, que o Arthur Lira já leve a plenária na segunda ou na terça-feira, o quanto antes. Para começar já a semana dando risada. Você não quer começar a semana dando risada? Eu quero. Por quê? Vamos lá. O Bolsonaro liberou o Bolsolão. Antes da eleição municipal, ele liberou 13 bilhões em verbas para municípios, ou seja, aí o Partido Progressista, o DEM, esses partidos do Centrão elegeram prefeitos como nunca antes. Tanto é que na eleição municipal falaram, o grande vencedor da eleição foi a velha política, foi o Centrão. Que o Bolsonaro liberou verba para eles. Aí, para prefeitos, para eles gastarem na eleição. Fora o que roubaram. Aí, o Bolsonaro já contou com a simpatia deles. Depois ele liberou muito mais verba do Bolsolão para eleger o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E veja bem, o Arthur Lira foi eleito em primeiro turno na Câmara dos Deputados com 302 votos. 302 votos. Com tudo, Bolsolão, não sei o quê, e voto secreto. Teve muita traição, mas teve muita traição do lado do Rodrigo Maia e do Baleia Rossi. Teve gente, especula-se até que alguns parlamentares de esquerda votaram no Arthur Lira só para ver o Lira encurralar o Bolsonaro. Que com o Baleia Rossi ia continuar aquela. Ele é tão covardão quanto o Rodrigo Maia, ia ficar ali brigando com o Bolsonaro, a esquerda ia ficar, pauta impeachment, pauta impeachment. Ele ia ficar falando, eu não pauto porque não tem voto, mas ele também não articulava para ter voto. Então, ficava naquela. Com o Arthur Lira não, o que acontece? O Bolsonaro, as análises todas antes da eleição do Arthur Lira falavam isso. Com o Arthur, e até depois da eleição dele, quando ele estava assumindo, falavam isso. O Arthur Lira vai abocanhar o Bolsonaro e o Bolsonaro vai ser refém completamente do Arthur Lira. E eu falava, isso vai demorar 6, 7 meses. Passaram-se quanto? Exatamente, 6 meses da eleição, menos 5 meses e pouco da eleição. O Bolsonaro é completamente refém do Arthur Lira. Quem manda no Brasil é o Arthur Lira, não é o Bolsonaro, a gente sabe. Tanto é que o Arthur Lira não articulou nada para esse voto impresso, e o Bolsonaro não tem coragem de xingá-lo de filha da P, como fez com o Barroso. Não tem. Esse é o desespero do Bolsonaro. Ele está extremamente frustrado e ele escolheu o Barroso para direcionar a frustração dele. Porque ele não pode direcionar para os responsáveis, que são Arthur Lira e Ciro Nogueira. Aí, Arthur Lira fala, eu vou pautar para o plenário. Ele pautando para o plenário e não fazendo articulação nenhuma, o que as lideranças do Centrão falam, não há articulação alguma para isso. Teve um líder de partido do Centrão, partido grande, que falou, olha, o Ciro Nogueira cruzou os braços para o voto impresso. O Ciro Nogueira sentou na cadeira dele, cruzou os braços e falou, eu não tenho nada com isso, estou de braços cruzados. Você acha, sinceramente, que o Bolsonaro, que com traição, liberando o Bolsolão, tudo com articulação aí direta do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, de toda a base do Centrão do Arthur Lira, ele conseguiu 302 votos, mesmo o outro lado traindo o Rodrigo Maia, 302 votos para eleger o Arthur Lira. Você acha que sem articulação nenhuma o Bolsonaro consegue 308 numa votação que não é secreta? Mas não consegue mesmo. De deputados que foram eleitos pela urna eletrônica e que sabem, o Brasil inteiro sabe, eu sei, você sabe, aí você acha que os deputados moram onde? Em Marte?
em Saturno, eles sabem também que o Bolsonaro quer o voto impresso para tumultuar a próxima eleição. Aí eles, que são atuais deputados eleitos, pela urna eletrônica, você acha que eles vão querer ser eleitos pela urna eletrônica com voto impresso para o Bolsonaro ficar falando que teve fraude? E a eleição deles mesmos vai começar a ser questionada no TSE e tudo mais? Porque, veja bem, se o Bolsonaro chega e fala teve fraude na urna com voto impresso, começa a inventar um monte de coisa, um monte de fake news, começa a tumultuar, a fraude não é só para presidente, a fraude é em toda a urna. Se a urna é fraudada, você não pode confiar em nada do que sai daquela urna. Então, até qualquer eleição que o Bolsonaro tente impugnar, entra direto também nos deputados. Você acha que os deputados querem isso? Se você acha isso, você está muito, muito distante do que é o pensamento da política, mas muito mesmo. Então o Arthur Lira põe isso e ele já fala ali, ó, vamos pôr o ponto final. Depois disso, sem mimimi, sem chororô. E ele aproveita e vê uma coisa, um jogo de ganha-ganha para o Arthur Lira. Ele consegue ver exatamente quantos votos o Bolsonaro tem. Quantos são os bolsonaristas hoje no Congresso Nacional? 100? São 150? 120? São 80? 50? Eu não sei, você sabe. O Arthur Lira também, ele deve fazer ideia, mas ele vai ter exatamente a noção de quantos são. Porque ele vai saber exatamente quem do Centrão votou a favor só para fazer cena com o Bolsonaro, e ele vai saber todos os que são bolsonaristas. Então ele vai conseguir identificar quem é quem nessa, porque é uma votação nominal. Então o Bolsonaro vai ter um problemão, porque o Arthur Lira vai chegar e vai falar o mesmo que a gente está conversando aqui, ó, eu aqui no vídeo, você aí na sua casa, onde quer que você esteja assistindo os vídeos, há meses, que o Centrão vai começar a falar, olha, a gente vai com você, Bolsonaro, até onde der, a gente vai contigo até o final, mas eles vão até onde der e o preço do voto vai aumentando. O preço do voto no começo era o quê? Era um ministério aqui, eram cargos de segundo escalão ali, aí Ministério das Comunicações, aí o preço do voto começou a aumentar em março. O Bolsonaro teve que demitir um monte de ministro, fez uma reforma ministerial e colocou a Arruda lá na Secretaria de Governo, que tem verba bilionária. Tá, não foi suficiente. O Bolsonaro começou a dar mais e mais e mais e mais para o Centrão, até o momento em que o Centrão abocanhou o Bolsonaro e falou, Bolsonaro, ou você dá a Casa Civil para o Ciro Nogueira ou você tá fora. Aí tanto não tem chance de golpe que o Bolsonaro teve que dar. O Bolsonaro não queria, mas ele deu o Ministério da Casa Civil para o Ciro Nogueira e tirou o amigão dele, que esse sim é leal, é bolsonarista, é leal ao Bolsonaro, é o General Ramos. Tirou e rebaixou o General Ramos, falou, sai Ramos, entra aqui o Ciro Nogueira. Aí o Arthur Lira falou, peraí, não é suficiente, a gente quer mais. Eles já estão falando que eles querem o Ministério do Turismo e o Ministério do Desenvolvimento Regional. E que eles querem a recriação do Ministério da Infraestrutura, porque é verba bilionária, infraestrutura é verba para construção. Construção é caro, são bilhões e bilhões. Eles querem isso e o Bolsonaro não quer fazer. Então, não quer fazer? Então a gente vai mostrar o quão fraco você é, Bolsonaro, só para que você saiba. Essa votação vai ser simbólica, por quê? Porque se o Bolsonaro não consegue pelo menos uns 150 votos para o voto impresso, sabe o que quer dizer? Quer dizer que se o Arthur Lira pautar o impeachment e ele articular um pouquinho assim, ele fala, ó, Bolsonaro, o seu impeachment passa, mas passa brincando, porque você não tem nada, você não tem voto. Você vai me dar mais ou não vai? Aí o Bolsonaro fica cada vez mais na mão do Arthur Lira. É por isso que o Bolsonaro está em desespero total, cada vez mais está xingando todo mundo, tá tentando radicalizar, tá tentando mobilizar a base dele. Por quê? Porque ele sabe disso tudo. Não pense que o Bolsonaro não sabe, não pense que o Bolsonaro é um tonto que tá lá e não vê o que está acontecendo. Obviamente ele vê o que está acontecendo, obviamente ele sabe. E aí o desespero dele vai aumentando. Então, isso está para acontecer. O problema é para o Bolsonaro é que quanto mais aumenta o desespero dele, a pessoa que está desesperada não pensa, só age. Quando uma pessoa está realmente desesperada, ela fica praticamente cega. O que acontece? Ele vai cometendo um crime atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, e vai fazendo com que toda a classe política fique com ojeriza, palavra bonita, ojeriza do Bolsonaro, fique com nojo do Bolsonaro, fique com repulsa ao Bolsonaro. E é isso que está acontecendo cada vez mais, e até a classe jurídica, o STF, TSE, STJ, aí até no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a desembargadora mudou de lado, já ferrou o Flávio. Quer dizer, o Bolsonaro vai colocando cada vez mais a corda no pescoço dele, e o Arthur Lira é aquela. Tanto ele quanto o Ciro Nogueira. Hoje eles são com o Bolsonaro, amanhã eles são com o próximo. O próximo seja... ganha a eleição Dória, Lula, Ciro Gomes ou Abraham Weintraub, só para falar um bolsonarista qualquer, eles estarão com quem quer que ganhe. É isso que vai acontecer, e a não ser que quem ganhe não aceite
não os aceite, ou que a gente consiga aqui na esquerda eleger realmente uma maioria para não precisar desses bandidos. Se não, se eles conseguirem aí 40 deputados do Partido Progressista, mas não sei quanto, e o Centrão tiver 200 deputados, eles estarão com quem quer que ganhe a eleição. E te falar, sem voto impresso, porque não passa. Ele não conseguiu 308 para eleger o Arthur Lira. Ele não consegue em votação nominal para o Congresso, ainda mais os deputados sabendo que eles, apoiando essa porcaria, a chance de eles terem a própria eleição em 2022, essa própria eleição questionada, é gigantesca. Então não tem como. Ó, aqui, Trancoso, na Bahia. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou na CPI tudo que estava errado. Pra poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra comprar da Covaxin. E o povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Tá aqui, vamos pra cima deles. Ó, se você tá com medo, o pessoal, tem gente na esquerda parece que se alimenta de ficar com medo. Em 2020 era medo de golpe, aí depois era medo lá da Sara Giromini, da Sara Winter, dos 300 estão armados, aí depois era medo de outro golpe, aí depois era medo de não sei o que, aí depois medo das Forças Armadas, aí agora medo do voto impresso. Calma, oh meu Deus do céu, toma uma cervejinha, uma mimosa e calma, vai dar tudo certo. E o senhor Bolsonaro, uma coisa a gente tem certeza, em 1º de janeiro de 2023 ele já não será mais presidente da República. Não sei se ele sai no dia 1º de janeiro de 2023, pode cair antes, e ele tá fazendo de tudo para cair antes. É isso. Quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil nas ruas, embaixo, nas redes também, embaixo do vídeo, botão Seja Membro e no primeiro comentário Pix, PicPay e deixa as outras redes para seguir. Falou!